Fala, missionário. Olá, queridos! Estamos de volta com Fala Missionário. Gente, que percurso maravilhoso a gente está fazendo. Vocês estão vendo aí uma série mesmo de podcasts, né? Uma série de episódios com os nossos missionários. A gente tem andado bastante, né? Lembrando aqui você que é a primeira vez que está passando pelo podcast. Nós temos mesmo o objetivo, né? O nosso alvo é trazer para vocês o campo missionário, assim como trazer o campo missionário até vocês. E como, né, a gente pode fazer isso melhor do que ouvindo aqueles que já estão lá na ponta da lança, que já estão realizando, né, sendo a nossa extensão. Porque missões não é a respeito daqueles que vão somente, mas também nós, como igreja, fazendo parte desse papel tão glorioso que é alcançar as nações. E nós temos uma visão, né, se você é do Verbo da Vida, você tem uma visão de alcançar as nações com a palavra da fé, porque foi o que o Senhor nos confiou. Se você não é, você vai conhecer um pouquinho também à medida que você for assistindo esse podcast, né? E a nossa hashtag atual é melhor do que Netflix, tá? Então vale a pena maratonar. Maratona e o Fala Missionário, você vai ver passando mesmo pelas experiências dos nossos missionários o quanto Deus está fazendo, né? E como nós temos realizado mesmo aquilo que Ele nos confiou às nações. Então a palavra da fé está avançando por todas as nações. A gente vai ter um podcast aqui, gente, extremamente transcultural. Por que a gente não vai falar de uma nação? Nós vamos falar de nações em uma única pessoa. Então, vocês vão ver mesmo, a gente vai ter aí um percurso muito bom para a gente conhecer e eu sei mesmo, eu tenho convicção que você vai ser grandemente alcançado, vai te inspirar mesmo a realizar. Se você tem chamado para ir para o campo, para você se preparar, nós temos a escola de missões, né, para te preparar para o campo, mas eu creio mesmo no encorajamento e inspiração chegando para você. Se você não tem, tá tudo bem, mas você vai saber o quanto é importante, né, você se conectar com o campo missionário. Então, esse é um dos objetivos do Fala Missionário, além de trazer esse conteúdo mesmo de missões. Você entender, nós como igreja entendermos o nosso papel de uma forma mais abrangente, né? Eu não quero demorar muito nisso, não. Eu quero apresentar mesmo o nosso convidado de hoje, né? A gente tem esse olhar transcultural, é quase assim, quase onipresença. A onipresença de Deus está nesta pessoa. Não estou brincando, gente. Mas é tão bom a gente ver, né, como Deus dá força mesmo. Porque eu olho para este missionário e vejo, Deus dá força. Não é possível, gente. Não é possível. E eu quero apresentar a vocês Fred Cardoso. Tudo bem, Fred? Olá, tô bem. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Um prazer Coisa recebê-lo boa. aqui com a gente. Prazer todo meu. Que honra estar aqui nessa iniciativa poderosa que é o Fala Missionário, né? E é muito bom estar aqui. Que coisa boa. Eu vou só pedir licença para a gente poder ligar o nosso cronômetro. A gente vai ter uma conversa boa. E eu aqui bem longe do microfone falando com vocês. Mas que coisa boa, Fred, ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Sim. Quem é Fred Cardoso? Então, eu sou o Fred Cardoso, sou casado com a mulher mais linda desse mundo, cada um respeita a sua. Né? Eu sou pai de duas princesas, a Melanie, de 7 anos, e a Chloe, de 6 anos. Né? Hoje nós estamos residindo em Portugal, mas eu já estou na Europa há 26 anos, né? Fazendo a obra do Senhor. Né? 26 anos entre Inglaterra, Suíça, Holanda e agora Portugal. Né? E é uma alegria estar aqui com vocês, né, nessa oportunidade, para discutir, falar algumas coisas, né, sobre o campo missionário. Né? Nós fazemos parte desse ID, né, que está junto com aquilo que Deus usou, né, nosso querido pastor Bud, para dizer que o verbo da vida ia pelas nações. Isso hoje é uma realidade. E aí eu sou muito feliz, honrado, né, de poder fazer parte disso juntamente com a minha família. Que coisa boa, Fred. E a gente é muito feliz também de ter você nesse time missionário. Amém. Né? E a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente vai caminhar, né, sobre o fazer tendas e o campo missionário. Né? E é um assunto tão importante porque a gente vê, né, as conexões, as oportunidades. Né? E antes de a gente construir esse caminho,
como é que foi que, né, você chegou na Europa? Vamos para o começo, Sim, né? pronto. Como a Europa chegou. Pronto, na verdade eu fui para Londres, né? Eu cheguei em Londres, eu ia fazer 18 anos, né? Foi para aprender inglês, né? E ver outras coisas diferentes. A minha família, muitas pessoas foram para a Inglaterra para trabalhar, né? E essa época eu estava cursando direito, né? Numa faculdade Tu começou em fazendo Goiânia, direito. exatamente. Mas não gostei não. E pronto. E aí houve a oportunidade de ir para a Inglaterra e eu fui, né? E cheguei lá e pronto, aquele processo de começar tudo. Eu tinha uma tia que morava lá há muitos anos, ela me deu um apoio no começo. Depois eu fui para uma cidade, né, que se chama Bristol, que fica no sudoeste da Inglaterra. E foi lá que eu conheci Jesus, né? A minha conversão foi algo bem interessante. Eu, pronto, não era cristão, né? Gostava muito de música, de dança, e era um sábado à noite. Eu estava me arrumando para ir para a boate e tinha aberto uma igreja nessa cidade, né? E um casal que dividia a casa comigo, eles estavam congregando nessa igreja, sempre me chamavam para ir, mas eu não quero não, não quero não. E aí eles chamaram o pastor dessa igreja, né, para vir visitar eles, para jantar na casa que a gente morava. E eu tô lá em cima me arrumando para sair e tô ouvindo uma voz diferente, né? Tem alguém aqui, né? E eu desci lá e era ele, a gente começou a conversar. Ele jovem, tudo bem e tal. E eu gostei, né, do papo, da conversa. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou sair mais não, vou ficar em casa. E pronto, ali a gente ficou, jantamos, e aí deu a hora dele ir embora. Ele chegou assim, a gente foi levar ele na porta, né, de casa, e antes dele entrar pro carro, ele disse assim, Fred, tem um anjo na porta do teu quarto, e ele não entra, porque o quarto tá uma bagunça. E o retrato do seu quarto é a sua vida. Uau. E eu olhei assim, como assim? Ele não foi lá em cima, ele não me conhece. Primeira coisa que veio na minha mente, meu amigo contou da minha vida para ele. E aí ele foi embora, eu olhei pro meu amigo e falei, como assim? Tá O falando? que você foi falar de mim pro pastor? E ele, eu? Nunca nem toquei no seu nome. Aí eu me dei um choque, eu falei, que é isso, né? Fui lá em cima procurar o tal do anjo, Não achou? não encontrei. Aquela noite eu não consegui dormir, mas ele me fez um convite. Ele disse, vai na igreja amanhã. E eu não dormi essa noite, fiquei assim, mesmo... Aquilo me chocou, de uma certa forma, que não estava acostumado com aquilo, né? E eu fui na igreja para saber o que é isso, né? O que esse homem tem, que ele vê as coisas. Que anjo é esse? Que anjo é esse, né? E eu sabia que a minha vida estava uma bagunça, era uma realidade. E eu fui na igreja, sentei no último assento, né? E estou lá olhando, né? Aquilo bem, meio ressabiado e olhando e a coisa acontecendo. Ressabiado. Assustado. Ressabiado é uma linguagem goiana. Como eu sou natural do Goiás, né? percebi. Vai ter umas palavras que você não vai entender. Me Vou pedir a pergunta tradução. que eu te traduzo, porque para entender um goiano é só outro. Muito bom. Se você perguntar o que é ressabiado para um goiano, ele vai te dizer. Obrigada pela tradução. Meio Assustado. cuidadoso, assustado, né? Nunca tinha visto aquilo antes. E eu lembro que ele falou, ele pregou sobre Jesus sendo meu melhor amigo. E ele fez um apelo para quem queria confessar Jesus. E eu não sei de fato o que aconteceu, mas quando eu me dei por mim, eu estava lá na frente, de joelhos, chorando, aceitando a Cristo. Né? E a minha conversão foi algo radical. Né? Esse pastor, ele me discipulou, o nome dele é pastor Rondinelli. Ele é pastor em Londres até hoje, somos muito amigos. E eu lembro que logo depois ele já me chamou para servir na igreja, ele precisava de um sonoplasta, isso no mesmo dia. Meu Deus. No outro culto eu já era o sonoplasta da igreja, Já foi servido. já estava servindo, era o primeiro a chegar e o último a sair e ele me discipulou. Né? E depois eu mudei para Londres, e aí lá eu encontrei, né, a palavra da fé. Fiz a escola por 2 anos, né, que era ligada aqui ao Verbo da Vida, eram os mesmos professores,
E depois me conectei com Gleice Marina e estamos aí, Meu né? E esse mesmo pastor que me ganhou para Jesus me apresentou Michele. Tá vendo, Pois ele me gente? levou... Olha a bênção ele- dupla. Exatamente, ele me levou para Jesus e ainda me casou. Esse Gente, homem não- abençoado, né? Era um anjo, viu? Esse anjo também. É um grande amigo meu, Meu pastor Deus. Rodinelli, uma grande bênção. Que bênção. E Pois. assim, como é interessante, né? Porque você não tinha... a gente teve um podcast e um dos missionários falando sobre essa questão de propósito, né? E às vezes a gente não entende o propósito de Deus porque você não conheceu o teu chamado missionário no Brasil, né? Você foi antes. Exatamente. Mas para Deus não tem limite. Né? Exatamente. Então, assim, não tem questão geográfica. Sim. Você já estava no lugar, mas precisava ser encontrado. Na verdade, Exato. ter esse encontro com Cristo, né? Partindo de você. Né? Exatamente. E Deus conectou imediatamente. E tu já Foi. começou a servir na igreja. Comecei a servir na igreja, a me envolver. 2 semanas depois eu fui batizado. Foi muito intenso a minha conversão. Foi radical para mim. Ele me aconselhou, né, a tomar cuidado com as minhas associações, com as minhas amizades. Eu lembro que eu mudei o meu número de telefone. Mudei radicalmente. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu Deus. Sabe? Porque eu me dei ao evangelho, né? Logo eu descobri que eu tinha um chamado, que eu queria investir naquilo. E eu louvo a Deus, porque Ele me cercou de pessoas tão maravilhosas, né? Que sempre me apontou para a verdade do evangelho, né? Para um chamado, para não ter a minha vida como preciosa, mas me gastar mesmo, né? Para que o evangelho fosse pregado, né? Aonde eu estava e por todo mundo. Muito bom. Então, foi intenso. E como é que foi essa conexão com Gleice Marina? Pronto, Gleice Marina, a primeira vez que nós nos vimos, né, a gente ofereceu um jantar, né, para os nossos antigos líderes e eles convidaram Gleice Marina para ir até a nossa casa, né, e eles foram, né, primeira vez que eles vieram na nossa casa, né, depois que eles foram embora, eu falei, amor, que casal top, né, gente boa, animados, e pronto, e aí a gente foi se conhecendo cada vez mais, né? Depois eles se mudaram para Londres, nessa época eles ainda moravam em Manchester, e pronto, aí foi amor à primeira vista, a gente se conectou e começou a trabalhar junto, ajudamos ele, né, na implantação da igreja de Londres, né, e depois... Tu estava no início da igreja, então, Exatamente, eu cheguei no 4º culto, acho, exatamente, foi em 2012. 2012. Isso. 2012, 2014, algo assim. Exatamente. Entre esse período aí, né? A gente se conheceu, moramos juntos no mesmo apartamento, né? E foi muito bom. Foi pessoas do Senhor mesmo nos ajudou a estar onde a gente está hoje, né? Que maravilha. E assim, esse percurso, quando você foi 18 anos, né? Até você conhecer Gleice Marina, já estava na idade para frente, já tinha casado? Foi. Eu me casei com 24 anos, né? Michele era dessa mesma igreja que eu era antes, né? A gente se conheceu nessa igreja e lá a gente se casou. Só que quando eu fui para a escola, né? Eu fiquei sabendo, né? Da palavra revelada do Rema na Itália. Meu né? Deus, olha só, gente, a Itália já é novidade para mim. Foi. E quem me apresentou a palavra da fé foi Juliana Borba. Meu Deus! Foi, ela estava também na Itália nessa época, né? E eu lembro que eu tinha ido, né, fazer a minha documentação e ela estava lá e ela organizava um culto, né, na casa onde ela estava morando. E aí a gente se reunia e eu tinha acabado de converter essa época, Meu né? Deus. E então fui para a Itália, eu lembro que ela pregava com tanta ousadia, né? Eu era até um pouco religioso, que ela começava às vezes a rir, essa menina tá rindo, né? Isso é sério, estamos aqui num culto. Mas ela me disse, olha, quando chegar em Londres, procura essa escola, né? É visível que você tem um chamado, né? Então foi ela que me apresentou a palavra da fé, Meu né? Deus. E cheguei em Londres, a gente estudou, eu junto com Michele, só que os meus pastores nessa época, eles não concordavam com a palavra da fé, né? E houve uma certa resistência, né? Ele pediu para me escolher, ou você escolhe a escola ou a igreja. Uau. Né? Eu disse, eu vou escolher a escola, né? E a gente optou pela escola,
Depois a gente começou a congregar em uma outra igreja, né? E até a gente se conhecer Gleice e Marina. Se conectar E com se ele. conectar com eles para dar andamento naquilo que Deus tinha na nossa vida. E nisso você já estava ali construindo também. Enquanto estava conhecendo assim o teu chamado, como é que foi essa descoberta do chamado agora específico para você? Né? A gente vai ter um dia Michelle aqui falando de coisas Vamos. específicas também, Vamos. né? Porque ela também tem algo muito poderoso. Exatamente. Mas enfim, como é que foi o teu chamado, a Olha, descoberta? eu descobri servindo. Eu acho que é a melhor forma de você descobrir um Muito chamado, bom. né? Eu queria estar envolvido, né? Esse era o meu desejo. Eu não queria estar pregando, eu não queria, né? Eu queria estar envolvido. O que tem para fazer, Muito bom. eu estou disponível. Se é para ficar lá fora no carro, se é para ficar no diaconato, eu queria estar envolvido naquilo que Deus estava fazendo, né? E pronto. Depois que eu terminei, né, a escola, os 2 anos, a gente começou a pastorear uma igreja em Londres, né? Essa é uma igreja de fala portuguesa, né? Tanto que quando eu vim trabalhar com Gleison, a gente deixou essa igreja, né, para estar junto deles. Então, eu comecei a fluir no chamado pastoral, mas depois que eu trabalhei de perto com Gleison, né, eu falei, uau, acho que essa veia apostólica me pegou, Muito bom. né? E a gente começou a estar muito perto, a viajar juntos, né? A fazer as coisas juntos. E aí eu fui, de pouco a pouco, entrando, né, no chamado apostólico. E foi quando eu saí de Londres, né? Fui enviado para a Suíça Muito para bom. plantar a primeira igreja, né, na Suíça, em Lausanne, que eu me descobri mesmo, né, no chamado apostólico. De lá, depois de 3 anos, a gente mudou para para Holanda, né? Ficamos 2 anos na Holanda, depois voltamos para a Suíça e depois agora em Portugal. Mas nesse meio tempo a gente esteve envolvido, né, em plantações de novas obras, né, de igrejas que a gente mesmo vai descobrindo a cada dia nesse chamado maravilhoso que é o apostolado. Meu Deus do céu. É muito interessante, né? Esse É. caminho de descoberta, de chamado. E é sempre uma novidade. Não porque tem uma receita. Não tem. Não é uma né? receita de bolo, Exatamente, não é uma receita. Você coloca isso, esse ingrediente vai dar nisso. É vivendo, não. É. né? Deixando mesmo ser usado pelo Senhor, né? Deixando Ele guiar os seus passos e a gente vai se descobrindo no chamado, né? Então, eu acho que isso é a cereja do bolo, né? Não tem uma fórmula, Não. né? não Como tem. entrar no meu chamado? Servindo. Isso é muito bom, Fred. É. É muito interessante, porque... E nem sempre você vai servir naquilo que você foi chamado para fazer. Muitas das vezes você vai fazer o que você não quer. Exatamente. E tá tudo bem. Faz parte da sua vida. Exatamente. Já fiz muita coisa que eu não queria. Mas é isso. A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. Isso. Não é o que a gente quer fazer. É muito bom. Assim, a gente tem, a gente fala muito, né, sobre essa questão do chamado. Primeiro, ele não é um chamado geográfico, né? Então, assim, eu não sou chamada por uma bandeira. Eu sei que Deus pode tratar, Ele pode revelar para alguém a respeito de uma nação específica para que aquela pessoa, talvez ela precise se preparar especificamente para aquele lugar. Mas o chamado é funcional. É aquilo que eu entendo que eu preciso servir onde é necessário, né? Então, Exatamente. assim, se é necessário fazer isso vale para quando você está, né, se descobrindo em Deus, né? Se precisa eu estar com crianças, rapaz, eu vou servir as crianças, embora eu não tenha chamado nenhum, ou me desespere quando eu entro numa sala, né, e os meninos estão correndo e eu não sei o que fazer. Mas serve, né? Então, Serve. é onde precisa. Exatamente. É se colocar disponível. Eu acho que essa é a melhor forma de você se encontrar no chamado. Estar disponível para fazer o que precisa ser feito, né? E é um processo. Muito bom. E você vai se descobrindo, as coisas vão acontecendo, né? As pessoas vão começar a ver em você, né? E a coisa acontece. Muito bom. Mas isso não foi também sem uma vida, né, para você se consolidar também na Europa, né? Então, hoje você trabalha na Europa, mas como é que você conseguia ter o trabalho e o serviço num contexto como esse? Primeiro, foi difícil na imigração você entrar,
né, no mercado de trabalho? Foi difícil você acessar o mercado de trabalho? Eu sei que é específico para cada lugar, né? Sim, sim, Não, sim. não tem não é algo fechado, mas... Sim. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fiz muitas coisas. Eu já trabalhei lavar pratos. Eu lembro que nessa época eu ligava no Brasil, o que você é aí? Eu sou DJ. Eu Aqui nos pratos. eu lavava pratos. Depois eu fui trabalhar num hotel de camareiro, né? E depois eu caí no mundo da logística, né? De fazer entregas, né? Pega a encomenda em um ponto A e leva para o ponto B. E foi assim que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje, né? Que é a UPS. Eu comecei como motorista, né? E de lá eu fui crescendo até me tornar gerente que sou hoje, né? Então eu aprendi de tudo o que fazer, né? Desde o motorista até a gerência, né? E lá eu fiz vários cursos, né? Eles pagaram a minha faculdade, né? Eles investiram em mim, né? A gente está aí esses últimos 12 anos viajando, fazendo a obra do Senhor e sendo financiado pela empresa, Olha que interessante. né? É lógico que, como você estava dizendo, precisa de uma graça, porque no meu trabalho eu trabalho no mínimo 10 horas por dia, né? Só no trabalho. Você tem a sua família, Exatamente. você tem o ministério, nós temos o Verbo Connect, auxiliamos Gleison na supervisão, não, e tem as viagens do Connect. Então, necessita de uma graça especial, né, para que você possa fazer as coisas, né? Mas eu aconselho bem, sabe? Porque esse lado financeiro, ele é bem delicado na vida do missionário. Você trabalhar, viver debaixo de uma pressão financeira, você pode não render o tanto que você poderia render, É verdade. né? Então, o dia tem 24 horas, né? A gente dorme 8, né? É verdade. E vai sobrar algumas aí para você trabalhar e fazer a obra do Senhor, né? É lógico que eu creio que tem tempo para todas as coisas, mas enquanto eu posso trabalhar, por que não? A gente sabe que tem locais que você não consegue trabalhar, não pode trabalhar. Tudo bem. Mas se pode, meu irmão, eu quero dar uma vida boa para minha família, né? Eu quero comer do bom e do melhor, né? E é louvável, né? O trabalho, ele te conecta na sociedade. Ele te dá acesso ao nativo. Ele te dá acesso à bolha, que talvez, se eu não trabalhasse, eu nunca teria acesso a pessoas. Exatamente. E a portas abertas que me abriu se eu não estivesse lá, Muito interessante. né? Então, eu glorifico ao Senhor mesmo por ter, pela empresa, né? Pela UPS, pelo que eles fazem e fizeram por mim já. Já rodei 6 países, né? Trabalhando para eles. E é uma graça mesmo. Mas é possível. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Não, e assim, a gente vê mesmo essa graça, né? Eu lembro, só um ponto que você falou, porque é interessante te ouvir falar, e é a perspectiva também de um missionário que vive num contexto europeu, né? E aí você fala, e uma vez quando eu estava fazendo escola de missões ainda, nas férias eu fui para Natal, não sou daqui de Campinas, né? Sou de Natal, e aí eu fui para Natal, e na volta eu vim de ônibus. E aí na rodoviária, eu olhei assim, gringos destaca, né? Então, assim, você vê uma pessoa, era um ruivo, alto, branco daquele jeito, saindo de Natal, não é brasileiro, não pode. E aí eu fui oferecer ajuda para saber se ele falava português primeiro, e ele não falava. Eu disse, você quer ajuda? Numa rodoviária no Brasil, dificilmente a atendente vai falar inglês. Aí fui acompanhando, e ele ia para João Pessoa, né? Então a gente veio conversando. E aí ele veio falando, né, das coisas, nada a ver com o evangelho, mas em algum momento acho que ele percebeu que eu era cristã, não sei o que foi que eu falei, mas ele começou a entrar nessa conversa e achei bem interessante, que ele disse assim, ele era um holandês, e aí ele falando, né, que ele não tinha uma religião específica, a família dele era católica, como, né, tradição na Holanda, e ele morou ali numa parte da Holanda que faz fronteira com a Alemanha. Então, tem vários embates entre o protestantismo, assim, os grupos protestantes e os católicos. E ele disse que, por causa disso, ele decidiu que ele não queria, né, ter uma religião, queria definir uma religião, mas ele acreditava em Deus. E aí, um ponto que ele falou para mim, achei bem interessante, que ele disse assim,
Eu admiro muito, né, vocês, cristãos, com essa base, com a firmeza que vocês têm boas qualidades e boas características, né, em termos de caráter. Mas o que eu percebi, né, que eu via nessas disputas, é porque no protestantismo ele falou mais claramente sobre isso, mas vê também no catolicismo, né, que eu acho que era o maior questionamento dele. Se perdeu o valor do trabalho. E aí você está ouvindo o europeu falar sobre isso, né? E você entende, poxa, então se ele está entendido isso, a gente vê às vezes as barreiras, né? Não é porque a gente escuta muito, o europeu é frio, mas será que é a frieza? Não. Né? Será que não tem outras coisas que a gente talvez está deixando de ver, que a gente pode acessar, só basta abrir os olhos para o que é. Exatamente. Né? Eu achei bem interessante o que ele falou, o valor do trabalho se perdeu. E aí você perde pessoas, porque você perde a confiança, né? A segurança de quem aquela pessoa é. Né? Porque a gente valoriza muito, na Europa se valoriza muito, né, o trabalho. Então, você vê como é acessível o trabalho, acessa pessoas e fala de Cristo para as pessoas. Na semana passada, a gente fez a inauguração, né, do depósito da UPS em Leiria. Né? Depois a gente abriu, mas aí teve o fim do ano, que é um período bem busy, né? Com muito volume. E agora que baixou, a gente fez a inauguração. E a moça das relações públicas da UPS é uma italiana. E ali a gente conversando, né, depois da festa. E aí ela me perguntando, não, que bom que você está aqui, está gostando, é diferente da Suíça. E eu falei, estou gostando muito, né, que a gente tem uma igreja muito boa, né, que a gente congrega. Ela, sério, você é cristão? Sim, sou pastor. Ela, pastor? Interessante. Mas o que você está fazendo aqui? Você trabalha e é pastor? Olha Eu, que sim. interessante. Ela, uau, nunca tinha visto. Falei, pois, eu sou pastor depois do meu trabalho e nos fins de semana. E ela, uau, muito interessante. Ela já despertou para ver como era a igreja. Muito bom. Pediu o Instagram da igreja, começou a me seguir, né? Porque algo foi que tocou ela, tipo, você trabalha fora do chamado, né? Porque acho que o chamado está na gente, né? Sim, então, não tem como. Trabalhando, eu vou exercer o meu chamado, né? Muitas vezes no trabalho mesmo, ganho pessoas para Jesus, né? O funcionário chega triste, depressivo, quer conversar, e você vai dar um conselho, acaba ganhando a pessoa para Jesus, daqui a pouco ela está na igreja. É o chamado, tá em si, não tem como separar. Né? Muita gente, eu trabalho no secular. Para mim não é secular, é o meu chamado. Né? Eu trabalho de segunda a sexta, na UPS, de 8 às 5 da tarde, que é o meu chamado, faz parte daquilo que eu estou fazendo. Né? Em Portugal hoje, é onde eu estive. Né? E isso você toca pessoas, você toca vidas. Né? E a coisa acontece. Então, eu mesmo aconselho, missionário, se você pode trabalhar, trabalhe. Muito bom. Isso é muito bom. Eu tive uma conversa uma vez com o secretário de Portas Abertas. E ele falando assim, ele disse, olha, ele trabalha com igreja perseguida, né? Então, ele disse, sabe o que eu vejo às vezes? Talvez a imaturidade ou a inocência de muitos de achar que, óbvio que Deus, né, eu gosto muito do equilíbrio, é óbvio que Deus talvez vai chamar pessoas específicas. Né? A gente está falando de uma maneira geral, né, sobre estratégia, sobre ampliar a visão, né, e Paulo fez isso muito bem. Né? Paulo teve momentos que ele fez tenda onde ele estava, né, teve momentos que ele seguiu a viagem e ele fez o que tinha para fazer sem precisar trabalhar, mas pensando nessa questão da estratégia, ele falou assim, às vezes eu vejo a imaturidade de muitos que querem sair, e eu estava aconselhando a minha sobrinha, inclusive, que estava animada, falando que era missionária que vai, ele fez, mas terminou a faculdade. Mas você vai como? Né? Você vai fazer o quê? Tem lugares que não vão te aceitar facilmente. E, às vezes, a gente perde de acessar lugares porque a gente não abre a nossa visão. Uma habilidade natural. Exatamente.
né, isso abre portas. Muitas portas. Né, isso te faz acessar mesmo ambientes que, né, de Muitas outra forma portas. você não entraria. Até hoje, mais cedo, eu estava conversando, né, com Raquel Garcia, né, sobre isso, sobre essa importância. Né? Não tem isso, eu tenho um chamado, vou largar tudo, não vou estudar, não vou me qualificar e vou obedecer a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum, Se qualifique, isso. né? Aproveite, pega aí o seu diploma, a sua profissão. Para onde você chegar, você vai ter a oportunidade de praticar a tua profissão, porque ela faz parte de você. Uhum, Né? Não são duas coisas. exatamente. Né? E eu lembro até hoje um testemunho aqui, Ingrid, o nome dela, acho que ela está por aqui, né, que tem um chamado para o Japão. Isso, A gente fazendo estava escola. conversando mais cedo, ela veio, né, a primeira vez que a gente se vê, ela veio me agradecer. Muito obrigado, porque uma live que você fez no ano de 2020, né, com o meu pastor, Lando. Exatamente. Lando Ventura. Exatamente, pastor Lando. Né, e eu falei sobre a importância do missionário se qualificar. Muito bom. Né, do missionário ter uma qualificação para ele poder exercer no campo missionário. Né? E ela disse que, até então, na mente dela, ela não queria estudar, não queria fazer pós-graduação, ela queria ir fazer a missão e cumprir o chamado. Glória a Deus por isso. Mas nessa live, ela me ouviu e pegou esse conselho e fez. Né? E fez o que tinha que ser feito, estudou. Né? E hoje ela veio dizer mesmo, olha, muito obrigado, porque você abriu a minha mente para uma coisa que ela estava fechada. Né? E pelas suas palavras, pela sua experiência, né, eu fui capaz de repensar essas coisas, né, e ser uma graduada, ser, né, ter uma profissão para mim poder cumprir isso no campo missionário, porque isso vai te abrir muitas portas. Muito bom, Fred. Muitas portas mesmo. Como abriu para você especificamente? Né? Então, esse acesso, e não foi só um acesso, falando da tua trajetória, né? Não foi só um acesso de uma porta apenas, né? Mas te dá a tua formação hoje, a tua profissionalização hoje, te deu acesso para vários lugares. Muitos. Gente, vocês têm noção não? Fred, às vezes, no final de semana estava num país, na segunda ele estava em outro país. Né? Não é uma coisa, não é uma coisa de estar em um lugar, uma cidade ou outra. E você vê o quanto que isso acessa mesmo, né, lugares que o cristão precisa estar. Né? E o missionário, ele pode ter ferramentas para isso. Pronto, a nossa ida para a Holanda, no começo eu não entendia por que eu estava indo para a Holanda. Eu sabia que era algo do Senhor, né? O Senhor estava nos movendo para lá e a gente só foi obediente. Estava tudo bem na Suíça. A igreja estava no seu 3º ano, né? Avançando, pessoas chegando, tínhamos nativos na nossa diretoria, né? As coisas. E aí veio essa direção, que o tempo ali já tinha, né, findado. E aí veio essa proposta para nós irmos ser transferidos pela empresa para a Holanda, em plena pandemia. E a gente só obedeceu. Né? Foi os 2 anos que eu mais prosperei na minha vida. Sabe? Foram milagres atrás de milagres. E foi lá que eu entrei na bolha do futebol. Né? Hoje nós pastoreamos atletas mais famosos do mundo. Né? De clubes de futebol que tem uma influência gigantesca, que eu consegui acessar isso lá na Holanda. Né? Eu lembro que no Natal de 2020 para 2021, pastor Gleice e Marina foram até a Holanda passar o Natal com a gente, e ali no momento, né, de oração mesmo, né, veio essa inspiração. Né? Gleice disse para a gente, olha, existe uma grande porta que está sendo aberta. Né? Então, fiquem atentos, né? Porque Deus vai abrir uma grande porta para vocês. 2 meses depois, nós estávamos fazendo cultos, né, com os jogadores de futebol daquela cidade de Eindhoven. Né? E isso impactou, né? Isso tem gerado os frutos até o dia de hoje, porque esses jogadores foram vendidos para a Inglaterra, Alemanha, Turquia. Né? Então, constantemente eu estou viajando para esses locais para
pregar a palavra para eles e deles para pregar para outros. Olha só. Eles já estão ganhando outras vidas, já estão batizando pessoas Uau. dentro da casa deles. Né? Então, anda junto. Né? Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter que dizer tchau, tchau, UPS. Né? Muito obrigado por tudo, mas eu preciso me dedicar mais ao chamado. Mas enquanto não chega, eu amo o que eu faço. Né? E faz parte de mim. Então, isso é muito importante, né, na vida do missionário. Olha e assim, que interessante, né, Fred? Porque, né, a empresa tem sido a porta, né, para várias outras nações. Né? A empresa ela tem sido a financiadora do teu chamado. Financiadora. E isso é interessante, mas, né, só uma observação que eu queria fazer. A gente vê a diferença, né? Tem pessoas que realmente elas saem do seu país, né? E aí estamos falando do Brasil, né? A gente vê pessoas saindo do Brasil para outras nações para ganhar a vida e, assim, são cristãs e está tudo bem com isso, Deus quer isso, né? Mas tem aquelas que têm um chamado e uma graça diferente. Eu sei que talvez a graça que está sobre a sua vida não vai ser sobre todo cristão que está, né, nessa posição de estar em um outro país, né? E talvez vai servir a sua igreja, mas não vai ter essa graça, né? A graça, a fé e a unção para você se dedicar ao chamado. Mas a gente percebe naqueles que têm um chamado missionário exatamente esse diferencial. Né? Embora você não tenha partido do Brasil, mas você foi enviado pela Inglaterra, né? Lá para a Suíça. E de lá você tem conseguido, né? E é muito interessante você ver Deus em operação, né? Visivelmente. De conseguir mesmo vincular as duas coisas de uma forma que dá certo. Sim. Né, que o Senhor, ele dá graça mesmo àqueles que precisam ter a capacidade, porque graça e a unção, na verdade, a unção ela traz essa capacidade de você fazer o plano de Deus acontecer. Exatamente. Né? E a gente eu vejo muito, eu já ouvi falar, né, o Simon uma vez compartilhando como ele ficou impactado, né, quando ele ministrou para... ele ministrou para esse grupo. Ele nos ajuda. Ele sempre está ministrando para a gente. Ele falando, ele disse, gente, o que é aquilo, né? E como tem sido mesmo uma ferramenta para você acessar outros lugares. Né? Tem eu acho que por enquanto a gente não pode falar o nome, né? No Oriente Médio que nasceu a igreja, para a gente, né, tomar mais cuidado, mas... Nasceu uma igreja por causa deles. Exatamente. Não é isso? Por causa de um deles que chegou lá e aí abriu a porta mesmo. Foi. Foi iniciativa deles, porque a gente já tinha mesmo a direção de ir até lá, né? E orar e perceber como é que as coisas iam acontecer. E foi um dia que eu estava na Inglaterra, depois de um jogo de futebol. Eu tenho frequentado muitos jogos de futebol ultimamente. Tá vendo ainda a estratégia divertida para vocês? Para mim é o meu desestressante mesmo, pronto, você tá ali e pronto, você esquece de tudo, é o meu momento homem, né? Para estar ali para fazer coisa de homem mesmo, e futebol é maravilhoso. E pronto, e aí ele que deu a ideia, né? Porque a gente não pode fazer isso juntos. Né? Ele iria para Dubai, né? E iria passar alguns dias lá. E aí eu falei, quando você estiver lá, ore, né, por aquela nação. A gente está tentando perceber qual é a data para ir lá. Ele olhou para mim, por que a gente não pode fazer isso junto? Muito bom. Boa ideia. Né? E foi onde tudo começou. Né? E pronto, a igreja tem avançado. Né? A gente tem ido lá frequentemente. E é mais uma porta aí para o Oriente Médio que vai avançar para aqueles lados ali. Só voltando naquele que você falou do trabalho. É desafiante, Larissa, eu vou te dizer. Você trabalhar, né, full time e ter uma família e o ministério não é uma coisa tão fácil de se fazer, igual eu disse. Mas é possível, né? Toda vez que eu vou assinar um contrato com a UPS em um país diferente, eu faço questão de mencionar, olha, eu sou pastor, né? Então pode ser que no meu horário de pausa vocês vão me ver fazendo outras reuniões daqui. Né? Eles, não tem problema. Enquanto aquilo que você é pago para fazer tiver feito, seja realizado, pode ficar tranquilo. Né? Então, muitos dias eu faço o connect no meu escritório, na empresa. Olha só.
né? E aí você vai, atende uma ligação, né? Eu sou muito cuidadoso, né? Para não roubar a UPS, né? Porque eles estão me pagando para mim Claro. fazer o que eu faço, né? Então, sempre eu tento atender o telefone nas minhas pausas, né? Para mim fazer a coisa como se deve ser feita, né? E tem dado certo, né? Deus tem nos dado uma graça. Eu tenho tido a oportunidade de dar para minha família do bom e do melhor, né? A minha esposa, as minhas filhas. E eu penso, talvez se eu não estivesse trabalhando, eu sei que o Senhor não ia deixar faltar nada. Mas alguns mimos, pode ser que eu não teria condições de fazer, né? Então, eu vejo isso uma parte muito importante no campo missionário. Não, cuidado com a família é importante. Exatamente. Né? Assim, na verdade, é o início de tudo. Sim. Né? É a primeira base. Então, a família estando bem, as outras coisas se ajustam. Né? A palavra fala sobre isso. Né? Aquele que governa bem a sua casa, né? Ele vai governar bem as coisas do Senhor, ele vai governar bem a igreja do Senhor. Né? Porque você sabe como fazer, você sabe que existem prioridades e existem cuidados que são necessários. Né? Sim. Se existe na família, vai existir na igreja também. Exatamente. Né? E sempre eu ouvia muito se tinha que a ideia que o missionário ele tem que ter sempre o pior, né? Aquela vida, Isso. eu tenho sempre que tá recebendo, Sofrendo. sofrendo, ai que sofrimento, eu sou missionário. Não, o Exatamente. missionário vai comer o melhor dessa terra. Muito bem, muito O bom. missionário vai morar bem, vai se vestir bem, vai andar num bom carro. Não é porque eu sou missionário que eu tenho que ter o pior, né? Muito A bom. Bíblia diz em Salmos 24 que a terra é do Senhor e tudo que nela há. Então, aonde eu chegar é de papai. E eu vou comer o melhor Amém. daquele Isso local. mesmo. Muito bom. É dessa forma que eu creio, né? Nós somos mesmos missionários. Tem coisa que só milionário e missionário vai provar. Muito bom. Né? Então, eu não sei, essa questão de se diminuir, eu não concordo com isso. Sabe, eu vou trabalhar, se precisar, trabalho, mas eu vou comer do melhor dessa terra, porque exatamente Jesus pagou um preço para isso. É bem interessante, né? Que aqui no Brasil eu não sou muito de trend, não. Eu geralmente, quando eu vou saber que uma coisa virou meme ou qualquer coisa assim, já passaram-se meses, já tem outro que está entrando e eu descobri. Mas teve uma vez que eu vi que era de um missionário, e aí ele grava um vídeo e ele tá no restaurante. Aí a legenda é, mas missionário não pode desfrutar de comida boa. Então ele começa a passar mal porque ele está comendo. Né? Então ele vai para um ponto turístico, mas missionário não pode se divertir. Aí ele vai e cai triste no chão. Né? Às vezes, e ele retratando essa ideia, né? De que às vezes a gente realmente, e a gente precisa ter cuidado, porque eu, como igreja, é parte do corpo, o missionário é parte do meu corpo. Exatamente. Né? Eu não posso também ter a expectativa de que ele vai sofrer se eu mesmo não creio para um sofrimento para a minha vida. Né? Então, eu preciso que ele também viva o melhor dessa terra e eu entenda bem isso. Sim, precisa. Por quê? A gente precisa plantar. O missionário não está lá só para receber. Porque se ele não planta, como é que ele vai colher? É verdade. Né? Então, é essa mentalidade que ela não pode existir. Eu vou plantar, porque eu vou colher. Né? Se eu só recebo e não dou nada, muitos falam, mas eu estou ofertando a minha vida. Amém, amado? A gente está falando de dinheiro. Né? Se você não ofertar, se você não plantar, como é que você vai colher? Exatamente. Né? Então, precisa mesmo ter isso. Né? Colocar em prática a palavra em qualquer lugar do mundo. Ou missionário, ou pastor. Funciona da mesma forma para todos nós. Isso mesmo. Muito bom, Fred. Muito bom. A gente tem tempo ainda. Tava olhando aqui. Mas conta pra gente como é que foi. Né? Uma coisa curiosa também é que tu fala quantos idiomas? Pronto. Fluente, são 4. Inglês. Né? Que é o inglês, francês, português e o espanhol, eu vou dizer 80%. Tá um pouquinho. Exatamente. Agora eu estou trabalhando muito espanhol, porque os meus chefes são espanhóis. Né? Então agora ele está ficando afiado. Em Portugal, teus chefes são espanhóis. Exatamente. Olha que interessante. Porque a UPS em Portugal ela é a Ibéria.
né, que Ah, pega ok. Espanha e Portugal, então é um só. Entendi. Então todas as minhas reuniões são em espanhol, né, o meu chefe é espanhol, Então é idioma recente para você. exatamente, né? É bem interessante isso porque nós de fala portuguesa pensamos que falamos espanhol. Não. E eu lembro da minha primeira reunião, né, que eles começaram a falar espanhol, o quê? Tá falando Não estou entendendo nada, nadinha. né? Então, mas agora 6 meses depois eu já entendo, já falo, já estou escrevendo, né, por causa dos e-mails. Então, daqui a pouco vai estar fluente. 6 meses depois. Você é diferenciado, Fred. 6 meses É, depois, espanhol, a base latina, gente. Como assim? essa questão de línguas, eu tenho uma facilidade, mas eu sei que isso é a unção, é o Senhor. Eu lembro que quando nós fomos da Inglaterra para a Suíça a primeira vez, eu estava crendo por um trabalho, né? A gente tinha uma palavra do Senhor, vai para a Suíça. Só que eu precisava de um trabalho, né? Porque o trabalho na Suíça, quando você tem cidadania europeia, né? Você consegue o visto para morar lá. Eu precisava de um trabalho. E eu lembro que Deus nos tinha dado uma data, né? Que eu ia ficar em Londres até o dia 31 de janeiro de 2017. Específico. Bem específico. E aí Michele foi antes, né? A gente foi de carro, depois eu voltei para trabalhar mais uma semana. E eu lembro que quando eu falei para o meu chefe que eu ia mudar para a Suíça, que foi em julho de 2016, 6 meses antes, e ele disse, tu vai fazer o que na Suíça? Tá tudo certo aqui, você tá o próximo para ser promovido. Eu não estou entendendo. Você não vai entender. Deus não faz sentido para A as pessoas. decisão já está tomada e eu estou te avisando 6 meses antes que no dia 31 de janeiro de 2017 é o meu último dia de trabalho. Né? Muita gente diz, como é que tu vai falar isso 6 meses depois? Era a convicção que eu tinha. E eu falei, né? E me preparei, né? Treinei alguém para pegar o meu local, o meu posto de trabalho. E pronto, chegou nessa data, né? E os dias foram chegando e nada, né? Mandava currículo, eu não falava francês nessa época, eu só falava inglês, né? E eu, meu Deus, a Suíça são 4 línguas oficiais, né? Francês, italiano, alemão e romanche. Ah, italiano também. E eu não falo nenhuma dessas línguas. E eu, amém, pai, o Senhor mandou a gente ir, e a gente vai. E sabe, mas sempre com aquela fé. Foi o Senhor que falou para mim, né? Então, vai dar tudo certo. Descanso. Eu lembro que eu estava dentro do táxi, indo para o aeroporto, meu último dia de trabalho na Inglaterra, despedido do pessoal, estava indo para o aeroporto e recebi uma ligação. Era o número da Suíça me ligando, e eu atendi o telefone, até achei que era a Michelle, porque ela já estava lá, e ela me ligou falando francês, né? Eu disse, eu não falo francês, já falei inglês, e ela começou a falar comigo em inglês, disse, olha, eu estou falando da UPS, que é a empresa que eu trabalho aqui na Suíça. É um projeto que a gente ia começar em 2018, teve que ser antecipado para 2017, e nós gostaríamos de perguntar se você está interessado. Uau. Larissa, eu dei um grito dentro desse táxi. Eu lembro que era um indiano com um turbante na cabeça. O grito foi tão alto que ele freou o carro, olhou para trás e disse, Deus. tá tudo bem? Tá mais do que Eu bem. falei, tá tudo bem, segue viagem. E aí ela disse, olha, então a entrevista vai ser tal dia, mas 30% dessa entrevista vai ter que ser em francês. Meu Deus. E eu, amém. Estarei lá, na data que a gente combinou. Eu cheguei na Suíça e eu peguei uma rádio que só falava francês. Era o rádio e a Bíblia, em francês. E eu ficava com isso 24 horas na orelha. Meu Deus. Dormia ouvindo isso. Francês. E pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo francês. Muito obrigado pelo francês. E aí eu ouvi alguém dizer isso, eu acho que foi, não sei se foi Gleison, mas o Senhor tratou isso comigo também. Né? Ele disse, quem inventou as línguas? Foi o Senhor, né? E onde é que eu moro? Dentro de mim. Uau. Ou seja, dentro de mim existe uma habilidade para falar outras línguas. Uau. Olha só. Só que Deus não vai rachar a nossa cabeça e botar a língua lá.
a gente precisa fazer a nossa parte, Muito bom. né? Então eu ouvia e fui para a entrevista e fiz a entrevista. 70% em inglês e 30% em francês. Meu Deus. E depois de 9 meses, um ano, eu já estava falando francês fluente. Meu Né? Depois fui para a Holanda. Na Holanda, eu também cobria a Bélgica e Luxemburgo, que falam francês. E meu francês foi só se aperfeiçoando. Hoje, eu falo até bem. Eu falo até bem, modéstia à parte. Mas, gente, olha só, e olha o que é que a profissão te fez, né? Porque te esticou de várias maneiras, Várias incluindo o maneiras. idioma, Exatamente. né? Então, são portas mesmo, né? O teu trabalho realmente foi uma porta para muitas Foi áreas. uma porta grande. O holandês tu muitas chegou a áreas. aprender? Não. Holandês eu nem tentei, porque todo mundo na Holanda fala inglês. E eu fiz um teste, até quem vai na rua. Sério? Eu fui conversar com ele em inglês e ele falou com um sotaque perfeito. É bem comum na Europa todo mundo. Porque, como a língua deles é um país pequeno, só eles que falam essa língua. Então, todo mundo fala inglês. Né? Então, você pode viver na Holanda tranquilo, falando só inglês. Olha só. É, Uma curiosidade bem interessante. É, Mais fácil também de acessar as pessoas, mesmo com inglês? mesmo com inglês. Sempre que eu vou para um país, eu tento começar a falar na língua. Uhum. Né? Eu lembro que eu cheguei na Suíça sem falar francês ainda. E eu fui ser vendedor. Imagina isso. Fui para a Suíça sem falar francês, ser vendedor. Precisava falar. Então eu treinei o meu discurso, né, de como eu ia abordar as pessoas. Muito bom. E o começo era sempre em francês. Né? E quando acabava o meu vocabulário, eu pulava para o inglês. Só que as pessoas, elas viam o esforço de você estar tentando falar. Isso. Então elas falavam sem problema nenhum. Mas se eu já chegasse falando inglês, não seria a mesma coisa. Era uma barreira. Era uma barreira. Né? Então, eu acho que em todo o país, né? Você, pelo menos o básico, né? Aprende, tenta. Eles gostam de ver essa vontade de querer falar o idioma deles. Né? Acabou o vocabulário, pula pro inglês e dá tudo certo. Muito bom. Que coisa boa, Fred. Assim, é realmente muito importante, né? Você entender e compreender, inclusive as estações, né? Você mencionou, né, mais cedo sobre essa questão de talvez, né, um dia tá tudo pronto, né? Tá se preparando mesmo, talvez para estar integralmente agora servindo ao reino. Mas antes disso, você está tendo agora também essa oportunidade, e eu sei que tem um testemunho muito interessante, né, e muito de Deus, dessa mudança da Suíça. Sim. Né, e você saiu, a gente teve a Inglaterra, olha só, gente, presta atenção. Inglaterra, em algum momento aí teve a Itália, Inglaterra, Suíça, Holanda, Suíça e agora Portugal. Exatamente. Né, e essa mudança para Portugal foi como? Pronto, em março de 2023, né, depois da reunião de pastores, essa que a gente vai ter né, nesses dias, o Senhor tratou comigo sobre essa necessidade, né, de estar indo para Portugal, né, para estar mais perto da supervisão, né, para estar mais perto tudo aquilo que está acontecendo, né, e já com esse passo, né, para entrar para o ministério, né, de maneira integral. Né? Então foi exatamente, veio todas essas coisas no coração, né? Eu comecei a processar e a orar sobre isso, só eu mesmo. Eu não tinha compartilhado ainda com Michele, porque estava muito obscuro ainda, eu não conseguia enxergar como isso ia acontecer, e eu sei o tanto que a Michele ama a Suíça. Né? Ela está em Portugal hoje, é por obediência ao Senhor, porque se você perguntar qual país que você prefere, Suíça. sem sombra de dúvida, ela vai dizer que é a Suíça. A Michele e a Suíça é um caso de amor. E é interessante, porque ela passou exatamente por isso na Holanda, né? Então, assim, Sim. não importa, a Suíça Exatamente. é o lugar do coração dela. Exatamente. Ganhou o coração dela. Então, eu fui amadurecendo essa ideia, orando, né, percebendo. E aí me contactaram, né, entraram em contato comigo desde Portugal, dizendo que eles iriam começar um depósito novo
né, um centro de operações novo em Portugal, e se eu tinha interesse, né, como eu sou nativo de fala portuguesa, né, e falo inglês e francês também, e ele disse, você tem interesse? Eu tenho, né, e Deus já tinha falado comigo sobre isso. Gente. Aí eu percebi, pai, o senhor é muito fiel, né, aí eu tinha mais argumentos para falar com Michele. Agora, não é de qualquer jeito, não foi qualquer pessoa que falou. Exatamente, né, então a gente começou a conversar, né, num primeiro momento ela, não, a gente tá bem aqui, né, eu falei, amor, é o Senhor, né, até pela, eu não vou dizer perca, né, mas a gente deixou de ganhar, né, uma quantia muito alta em dinheiro, né, porque o salário da Suíça, comparado ao salário de Portugal, Nem se compara. 4 vezes mais. Uau. Mas a gente sabe que isso para o Senhor não é nada, né, e aí eu compartilhei isso com ela, e aí a gente foi amadurecendo essa ideia, orando ao Senhor, até que chegou o tempo de ir, né? Aí eles me contrataram, né, lá de Portugal, e eu perguntei, e onde é que é o prédio novo? É em Leiria. Nossa, gente. Aí eu, Leiria? Como Mas assim? Lisboa, Porto? Não, é Leiria. E é onde está hoje, né? A nossa igreja, a sede da Europa, né, da supervisão, que, pronto, pastoreada pelo pastor Gleice Marina, que tem sido uma referência para nós ali, né? Uma igreja fantástica, maravilhosa. Verdade. E a gente está ali pertinho, né? Aí nos mudamos, né, em outubro, né? Fomos abraçados pela igreja, né? Eu lembro que o caminhão da mudança chegou, acho que em 2 horas. Uau. Estava todo descarregado, né? As pessoas ali, tinha umas 30 pessoas lá em casa ajudando, colocando as coisas no lugar. Não, a igreja sendo igreja, né? Então a gente foi muito abraçado. A gente tinha um cuidado com as nossas filhas, né? Porque durante 4 anos, pela questão das várias viagens pelo Verbo Connect, né? Elas congregavam em casa, né? A gente ia às vezes na igreja nossa em Lausanne, né, quando eu estava lá, só que a gente não morava tão perto da igreja, né, então sempre não, quando eu viajava não dava para Michele ir, então a gente tinha mesmo esse cuidado, das nossas filhas estarem congregando, né, estarem inseridas em uma igreja local, né, então pronto, a gente se mudou, estamos muito felizes em Portugal, né, uma terra maravilhosa. Deus né, preparou tudo. Deus preparou tudo, né? A gente está morando numa casa fantástica, as crianças têm espaço para brincar, e estou perto do meu pastor, né? Da Marina. Como é bom. É muito bom, a gente está muito feliz mesmo nessa estação na nossa vida, e a gente sabe que o tempo de entrar no ministério integral está chegando perto, né? Como eu disse, eu amo fazer o que eu faço na empresa, mas eu consigo perceber mesmo a graça se levantando, né? E a estação mudando, né? E a gente vai fazer isso de uma forma bem sábia, né? A Bíblia diz que o sábio ele discerne o tempo e o modo. Isso. Eu não gosto de deixar portas fechadas na minha vida, né? Da mesma forma que eu começo, Muito bom. o ciclo, eu preciso terminar ele, né? De uma forma bem, para não fechar portas, Muito bom. né? Mesmo pelo nosso testemunho, né? De não deixar as pessoas na mão, né? De preparar para aquilo que vai acontecer. Então eu estou nesse tempo agora, não sei dizer se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, mas a gente está em período de transição, né? Porque tem muita coisa para ser feita, né? Tem muitas portas sendo abertas e o Senhor precisa, né? Do meu tempo, da minha dedicação, né? Focada mesmo, né? 100% nele, Muito bom. né? Quando você foca, igual aquelas luz do foco, né? A luz, quando ela é focada, né? Tem até umas cirurgias hoje que é laser. Isso. O que é aquilo? É um excesso de foco de luz, né? Então, quando você consegue focar, né, inteiramente naquilo que Deus te chamou para fazer, Muito bom. uau, esquece, né? Se eu já faço muita coisa hoje, imagina com o tempo Isso mesmo. todo para o Senhor, né? A gente sabe que um tempo vai chegar, a gente está tranquilo quanto a isso, e a nossa vida é do Senhor, né? A gente já provou e viu
que Ele é bom. E cada passo de obediência você vai vendo, né? Isso. De quando Deus falou com você para vocês mudarem para Leiria, foi quanto tempo? Março de 2023. Olha, e mudaram e agora em 2024. Né? Exatamente, Dezembro de no 2024. E aí você vê mesmo, né, essa estação. E eu acho que é importante, né, esse ponto, porque quando, né, às vezes quando a gente recebe algo do Senhor, dá aquela ânsia, né, de, ok, próximo mês eu vou fazer. Né, vou resolver próximo mês e não pode ser assim. Né, tem um livro que eu gosto bastante, que é o Ladrões de Sonhos. Sempre que eu falo na agência, as meninas começam a rir, porque tem sido meu livro de recomendação e está sendo meu novo livro de cabeceira. Eu gosto muito como ser dirigido pelo Espírito de Deus, mas esse livro ele trouxe uma perspectiva tão interessante de missões, porque, embora o Rick Renner não tenha uma linguagem, né, muito de missões, a vida dele é missões. Né? Ele é um missionário na Rússia. Né? Então, assim, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias mesmo em Deus, e esse livro, ele fala dessa experiência, né? E eu gosto muito, especialmente do primeiro capítulo, que ele menciona Lucas, e ele fala assim, lá no Evangelho de Lucas, Jesus está falando, né, está ensinando em uma das parábolas, ele fala assim, qual é o general que vai para uma guerra sem ele pesar né, o que é que essa guerra vai trazer, quais vão ser as consequências. Sim. Quem é que vai iniciar uma obra sem pesar os custos para saber se a obra vai até o final? Né? Então, quando Deus nos dá algo, não é algo imediato. Né? Não pode ser imediato, porque agora Ele me deu, eu vou saber como que eu vou realizar. Então, como é que vai acontecer, então, isso que Deus me falou? Preparação. Né? Tudo envolve preparação, até no quesito da nossa oração. Uhum. Né? Muitas das vezes a gente limita o Senhor de agir na nossa vida porque a gente não preparou. É verdade. Né? A gente sabe que Marcos 11, 24 diz, tudo que me pedisse, credes que recebeste. Uhum. Tá, eu criei, a resposta eu tenho na minha mão. Mas o que eu vou fazer com isso? Uhum. Eu agora preciso me preparar. Exatamente. Né? A viúva dos potes de azeite. Uhum. Né? O profeta disse, olha, vá pegar vários potes, não poucos. Né? E ela pegou o número de potes, o azeite não parou de descer, mas houve uma preparação. Quando acabou o pote, acabou o azeite. Então, muitas das vezes a gente está limitando o Senhor de agir na nossa vida porque não tem uma preparação para que Deus possa agir. É do mesmo modo, eu não posso ser irresponsável. Né? Eu tenho uma família, né? Uma mudança de país não é uma mudança de bairro, né? Envolve várias outras coisas, né? Uma checklist enorme, mas tem uma graça. Né? A gente precisa mesmo discernir o tempo e o modo. É verdade. Isso vai nos livrar de muito problema. É ser guiado pelo Espírito. Exatamente. Né? Em tudo mesmo, né? Em cada decisão, em cada tomada, inclusive quando são direções de Deus. Exatamente. Né? E especialmente quando for. Estação, a gente fala muito sobre as estações, né? Um ano inteiro são 4 estações, né? E existe uma mudança progressiva. Quando a gente vai ver, eu sei que elas vieram depois, as estações vieram depois do dilúvio, mas você vê ali algo progressivo, né? Sim. Não é imediato, Não. né? Deus não muda as coisas assim. Né? Existem tempos, né? Os de repente de Deus trazem preparação. Veio Exatamente. porque eu estava preparado para receber aquele tempo, né? Para fazer bem aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. É discernir, ser guiado pelo Espírito, né? E não mover por emoção, por causa da situação. Existe um modo de ser feito, né? A gente precisa mesmo ouvir por dentro e ser guiado pela voz, o testemunho interior. Paz e alegria. Muito bom. Muito bom, Fred. Eita, conversa boa aqui. Olha só. Nós precisamos encerrar. Pois. Mas eu queria, né, que você deixasse mesmo, né, algo do que está no seu coração, né, algo mesmo de Deus, na tua experiência, da tua vida, como conselho para aqueles que estão, de alguma forma, se preparando para o campo e talvez sem uma direção específica de como fazer. Né? Então, o que é que como eles podem se preparar ou considerar, por exemplo, né, uma profissionalização para estarem no campo missionário, né? Como o que é que você aconselharia? É isso, eu acho que a primeira coisa é você mesmo estar orando, né? Tá percebendo por dentro aquilo que Deus tem falado no seu coração, né? Faça o que está nas suas mãos para fazer, né? Porque aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer,
né? Então, se for para estudar, se for para se profissionalizar, se for para adquirir uma profissão, faça isso, sabe? Isso vai ser de mais valia quando você estiver no campo missionário, né? Isso pode te abrir várias portas, né? Para que você possa cumprir o plano de Deus na sua vida, né? Seja guiado pelo Espírito, né? E saiba que o maior interessado no seu sucesso é o Senhor, porque foi Ele que te deu o chamado, foi Ele que te deu esse direcionamento, e Ele é o maior interessado, que o plano dele para a sua vida seja um sucesso. Amém. Então, avance, Deus é contigo. Amém. Coisa boa, Fred. Muito obrigada. Obrigado eu. Por esse tempo mesmo de você estar tendo essa conversa com a gente. Eu sei que a gente poderia falar de várias coisas, incluindo o Verbo Connect. Sim. Mas você que não conhece o Verbo Connect, eu vou pedir, a gente vai colocar aqui na nossa legenda, então, olha aqui embaixo no vídeo, né, e se conecta mesmo com Fred e Michele, né? A gente sempre tem falado aqui o quanto é importante para que a gente, como corpo, né, quando Deus fala mesmo sobre a unidade, é para que a gente ande junto. E eu quero mesmo motivar você a conhecer mais daquilo que Deus tem realizado através da vida de Fred, né? Se conecte com o Verbo Connect. Amém. É Se conecte também com eles, né, com esse casal. E eu tenho certeza que você mesmo se conectando, se comprometendo com aquilo que Deus está fazendo através da vida deles, isso também vai abençoar a sua vida, né? Eu não estou falando somente para quem tem chamado, né? A gente sabe mesmo que a terra que a gente planta, a gente também colhe dela, né? E vocês podem, aqui uma terra fértil, para que vocês semeiem mesmo, para que vocês ofertem, para que vocês orem, né? Tenham tempo, né? Gastem tempo também orando por eles, para que eles possam continuar avançando naquilo que Deus tem para eles e você faça parte, né? É tão importante a gente ser parte disso também, né? Fazendo, investindo, né? Isso é uma parte do envio, isso é como você também pode enviá-los para aquilo que Deus tem para eles, e a gente é parte disso, né? Isso é algo da igreja, faz parte da igreja. Eu quero te convidar, então segue as redes sociais deles aqui, entre em contato com a gente se precisar, a gente conecta você com eles e curte também nesse vídeo, compartilha esse vídeo, especialmente para aqueles que você sabe que tem um chamado missionário, né? Eu tenho certeza que esse período, esse tempo que ele vai passar, vai ser um tempo inspirador para que ele possa se mover no que Deus tem para ele, se preparar bem para o chamado. Amém. Obrigada, Fred. Obrigado eu. Muito obrigado, né, por todo o suporte que a agência tem nos dado mesmo, né? E a gente se sente abraçado lá do outro lado da corda, né? E estamos por aqui. Qualquer coisa, só mandar as ordens. Amém. Bom demais, gente. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.